Olá, nono ano! Seja muito bem-vindo à nossa aula de matemática. Sou o professor Altobelli Borges e o tema da nossa aula é multiplicação e divisão de radicais com o mesmo índices e diferentes. Na multiplicação de radicais com o mesmo índice, nós iremos relembrar uma propriedade do radical, que diz o produto de um radical é igual ao radical de um produto. Dessa forma, nós temos raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 5 vezes 3, que é igual a raiz quadrada de 15. Portanto, na multiplicação com radicais de mesmo índice, repete-se o radical e multiplica os radicandos. Na divisão de radicais com mesmo índice, vamos relembrar outra propriedade que diz o quociente de radicais é igual ao radical dos quocientes. Então fica raiz quadrada de 20 sobre raiz quadrada de 5, que é igual a raiz quadrada de 20 sobre 5, que é igual a raiz quadrada de 20 dividido por 5, que é igual a raiz quadrada do 4, que por sua vez é igual a 2. Assim, na divisão de radicais com o mesmo índice, devemos conservar o índice e dividir os radicandos, simplificando sempre que possível o resultado obtido. Na multiplicação de radicais com índices diferentes, observe um exemplo. Vamos calcular a raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes raiz quarta de 2 ao cubo. Inicialmente, vamos reduzir os radicandos ao mesmo índice. Nós iremos encontrar o MMC de 3 e 4, que é igual a 12. Então, nós iremos pensar no número que, multiplicando o índice 3 no fator raiz cúbica de 2 ao quadrado, seja 12. E esse número é o 4. Então, nós iremos multiplicar 3 vezes 4 e também iremos multiplicar o expoente do radicando. Então, vai ficar 2 vezes 4. No segundo fator, que é raiz quarta de 2 ao cubo, nós sabemos que o número que multiplica com 4, que dá 12, é o 3. Então, multiplicamos 4 vezes 3 e também multiplicamos o expoente do radicando, 3 vezes 3. Assim vai ficar, observe o segundo passo, raiz de 12 de 2 elevado a 8 vezes raiz de 12 de 2 elevado a 9. No terceiro passo, deixaremos em uma só raiz, ficando raiz de 12 de 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 9. Agora, nós iremos aplicar uma propriedade da potência, que diz produto de potência de mesma base, repete a base e somos expoente, ficando raiz de 12 de 2 elevado a 8 mais 9. Por sua vez, vai ficar igual a raiz de 12 de 2 elevado a 17. De modo estratégico, nós iremos fatorar 2 elevado a 17, ficando raiz de 12 de 2 elevado a 12 vezes 2 elevado a quinta. Usando uma propriedade do radical que nos diz quando o expoente é igual ao índice, o resultado é o próprio radicando, nós extraímos o 2 da raiz, ficando 2 raiz de 12 de 2 elevado à quinta. Na divisão de radicais com índices diferentes, vamos calcular raiz sexta dividido por raiz cúbica de 6. Inicialmente, vamos reduzir os radicandos ao mesmo índice, encontrando o MMC de 2 e 3, que é igual a 6. Então fazemos. Então no primeiro passo, nós multiplicaremos o índice do radicando por 3, porque o número que multiplica com 2, que dá 6, é o 3. Da mesma forma, nós iremos multiplicar o expoente do radicando. Também iremos multiplicar com 3. Na raiz cúbica de 6, sabemos que o número que multiplica com 3, que dá 6, é o 2. Então, iremos multiplicar 3 vezes 2. Da mesma forma, iremos multiplicar o expoente do radicando por 2. No segundo passo, observe, nós temos raiz sexta de 6 elevado ao cubo, dividido por raiz sexta de 6 elevado ao quadrado. Então, no terceiro passo, vai ficar raiz sexta sobre 6 ao cubo, dividido sobre raiz sexta de 6 elevado ao quadrado. No quarto passo, transformaremos a um só radical. Então vai ficar raiz sexta de 6 elevado ao cubo dividido por 6 ao quadrado.
Agora, nesse quarto passo, iremos aplicar outra propriedade da potência, que diz: divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Então observe que vai ficar raiz sexta de 6 elevado a 3 menos 2, que por sua vez vai ficar raiz sexta de 6 elevado a 1. Podemos deixar o expoente do radicando oculto, já que é 1. Então vai ficar raiz sexta de 6. Assim, nono ano, vocês seriam capazes de responder esse desafio? Acredito que vocês são capazes. Deixe sua resposta no comentário. Agora é sua vez de praticar. Ficou com dúvida? Volta à videoaula e assiste novamente. Então, convido vocês a responderem as questões 7, 8 e 9 do bloco 2 do mês de março do material estruturado do MEV. Consulte o seu livro de matemática sobre o tema da aula e responda às atividades. Faça os exercícios propostos com atenção, deixe sua curtida, bons estudos, até a próxima aula.